Agora o Fabrício Veloni, economista da Frente Corretora, na nossa programação. Seja muito bem-vindo, Fabrício. Obrigada pela sua presença. Sempre muito bom recebê-lo aqui na nossa programação. Bom dia, Paula. Bom dia, Felipe. Obrigada, muito bom dia. Veloni, bom, queria entender um pouco, né? A gente tem aí uma grande expectativa pela ata do Copom amanhã, tentando o mercado entender de fato ali quais foram os argumentos ou as dúvidas que acabaram pesando ali para a redução, né, na magnitude do corte em 0,25. Mas acho que de fato, né, mais do que esse 0,25 ou 0,5, eu queria entender um pouco na tua visão o que fica muito claro, a divisão ali na votação, né? Os membros que foram do colegiado anterior, indicados anteriormente, votaram pelo 0,25. Estes 4 votos do 0,5 são indicados do atual governo. Como que você enxerga, de fato, este ponto? O mercado deve ficar atento, de fato, a essa mudança que a gente viu mais significativamente agora, nesta última reunião aqui do Banco Central, com essa divisão? Então, Paulo, o 0,25 era precificado pelo mercado até pela deterioração do mercado no exterior e também essa demora um pouco mais prolongada que deve-se ter para corte de juros nos Estados Unidos. O que vinha acontecendo nas últimas reuniões é que a unanimidade não dava uma clareza muito maior no mercado se teríamos algum viés político dentro das decisões do Copom, até partindo desses novos membros ou não. Essa divisão deixou claro para o mercado que sim, poderemos ter um viés mais político, talvez nas decisões de juros, a partir até da troca da presidência do Banco Central ali no final do ano. E não é à toa que, porque o mercado, nós tivemos um salto ali no dólar de 5,5 passando dos 5,15 a partir dessa sinalização. Então, o mercado começou a ter uma clareza um pouco maior do que talvez ali possa acontecer no próximo mandato do próximo presidente do Banco Central. E o mercado vai ficar atento, certamente, em cima disso. Até mesmo os discursos posteriores ali é para tentar acalmar um pouco mais o mercado vindo do governo, porque esse repique que nós estamos tendo, principalmente de dólar, prejudica bastante qualquer perspectiva de corte de juros futuro. Veloni, eu vou trazer para a nossa conversa o Vandique Silveira, que está chegando aqui na nossa programação também. Quero ouvir a opinião do Vandique sobre este tema. Bem-vindo, Vandique, bom dia para você. Já embala aqui até a pergunta, né? Entender se você de fato acredita que o que a gente viu agora traz uma sinalização que essas próximas decisões do futuro presidente ali do Banco Central tendem a ser mais dovish. A gente pode ver um Banco Central mais leniente? Bom dia, Paula. Bom dia, Veloni. Bom dia a todos que nos assistem. Um prazer enorme estar de volta aqui. Paula, nós temos uma fratura óbvia no Banco Central. Todo mundo, todos os diretores que foram colocados lá pelo governo Lula tiveram uma posição muito mais dovish do que o Banco Central tecnocrata, né? O Banco Central que de fato é independente. Independente, inclusive, do governo anterior. A gente precisa deixar claro que o Banco Central é um Banco Central tecnocrata, que é o que é necessário nessa posição. E nós passamos a ter esse risco de um Banco Central político. A grande preocupação e o movimento no mercado é a possibilidade de um Galípolo na presidência, junto com mais 4 ou 5 pessoas, inclusive o voto de Minerva é dele. Se houvesse um impasse similar ao que houve na quarta passada, nós teríamos um corte de 0,5 ao invés de 0,5, como a gente teve, né? E esse 0,5% de corte não faria sentido perante os dados. Nós temos o IPCA que está repicando, nós temos uma série de problemáticas com o dólar, temos pressões externas, nós temos problemas com alimentos no Brasil. Quer dizer, não é o momento de sinalizar que o Banco Central vai ser dovish. A questão de ser baseado em dados é a maneira de lidar com a atual conjuntura.
Eu volto, né, até nesse tema, inclusive, aqui, Veloni, tentando entender, o Vandir que trouxe aí, né, o IPCA, e foi uma surpresa ali na semana passada. Queria entender um pouco da tua leitura, até porque a gente tem, né, uma conjuntura muito diferente, inclusive, nessa reunião do Banco Central. A gente tem uma conjuntura muito diferente das anteriores. Como você falou, muitas casas já colocavam este 0,25 ali, de fato, né, previsto para este corte da questão da Selic. A gente tem toda a questão do cenário internacional também. Essa semana temos PPI e CPI, que são indicadores importantes da economia, da inflação da economia nos Estados Unidos, mas entender um pouco da tua leitura, né? Como você tem enxergado este comportamento inflacionário? A gente vai conviver aí com inflação talvez muito mais lenta no movimento ali de deflação do que as economias se esperavam? Vamos conviver com inflação e juros maiores por mais tempo? Então, Paulo, até pelo modelo de inflação, não ser um modelo que nós tivemos lá atrás, um modelo tradicional de que nós teríamos um aquecimento econômico forte e depois estaremos utilizando a ferramenta de juros para uma redução de uma economia mais expansionista, isso veio de uma pandemia, que é um modelo que basicamente foi uma novidade para todo mundo, os governos saírem enchendo o mercado de dinheiro e deixando os juros lá embaixo, e consumindo estoque sem produzir. Basicamente isso. Esse modelo, quando você faz isso, você acaba fazendo essa quebra das cadeias, isso são anos, são 3 a 4 anos para você conseguir ter desde um reabastecimento e um ajustamento da economia. Não é o modelo clássico, você mete os juros lá em cima, corta consumo, mas a produção já continuava vindo, né? Nós tivemos um pico de consumo no meio de uma pandemia com zero de produção. E isso tem uma tendência de movimentação, de retorno ao centro da inflação mais lento do que, efetivamente, um modelo clássico de inflação. Agora, os IPCAs, eu acho que é um ponto bem preocupante, eu acho que até para as próximas reuniões do Copom. Além de abril, que a gente já viu alguns itens do IPCA vindo puxado, principalmente ali higiene pessoal e alimentação, itens que agora eles podem ser até um pouco mais prejudicados com o problema que nós temos no Rio Grande do Sul. Estamos falando do quê? Nós vamos ter que reabastecer basicamente um estado inteiro que perdeu grande parte de abastecimento de alimentos e também vestuários, que também é outro ponto, que é higiene pessoal. São itens básicos que hoje a gente vai ter que reabastecer mais um estado. Isso pode pressionar ainda mais esses itens já a partir aí do IPCA de maio. Então isso pode mudar um pouquinho mais, gerar um ponto de problema maior para efetivamente o Banco Central. O dólar já nesse patamar de 5,15, entre 5,10 e 5,15 também pressiona outro ponto que é para a parte de combustíveis, apesar do petróleo ter dado uma recuada ali para em torno de 83, 84 o barril, mas ainda temos aquela defasagem arrastada pela Petrobras lá de trás. Então o governo está um pouco, o Copom vai estar um pouco aí apertado em cima desse novo panorama que a gente tem aí, principalmente agora a partir do mês de maio. Veloni, muito bom dia para você, prazer falar contigo novamente. Eu queria expandir um pouco mais essa conversa sobre inflação, até porque hoje a gente vê no Boletim Focus, né, uma percepção mais elevada de inflação para esse ano, para o ano que vem, e isso aparentemente, essa percepção mais elevada, aparentemente não levou em consideração o IPCA de sexta-feira. Então, os próprios economistas já estavam percebendo uma inflação maior ou uma pressão maior em relação aos preços, mesmo sem ver esses dados aí do IPCA da sexta-feira, que muitos deles, como você muito bem trouxe, vieram um pouco mais pressionados. A gente tem essa possibilidade, e aí percebendo mais para frente, como você comentou, da inflação ficar muito mais desancorada. Tá certo que a questão do Rio Grande do Sul vai ter que ser vista semana a semana, né? Sempre que houver, né, a leitura dos preços, a questão do arroz, a questão da própria reconstrução sendo impactado posteriormente e semana a semana essa leitura sendo feita. Mas olhando para o mercado
a gente tende a ter uma inflação lá mais para casa dos 4, beirando o teto da meta, ao invés do centro da meta como desejava ou como imaginava o governo. E aí a questão você acha que, de repente, a Selic não chega nesse patamar de terminal que está sendo projetado aí pela maioria dos economistas de 9,75? Existe a possibilidade da gente não ter mais corte de juros por conta desse cenário? Felipe, eu vou começar aí pela última pergunta. Eu acho que, efetivamente, já o cenário para corte de juros ele já se acabou a partir de março com a sinalização do Fed, que provavelmente teria problemas para cortar juros nos Estados Unidos. Nós começarmos a funilar muito esse diferencial de juros do Brasil para os Estados Unidos, certamente a gente vai ter mais pressão ainda em cima de dólar e pressionar mais ainda a inflação. O governo já vinha ali, nós estamos olhando sempre ali pelo lado do governo de arrecadação. Arrecadação ótima, recorde, lindo, maravilhoso, mas ao mesmo tempo a gente também tem um aumento expressivo dos gastos do governo. E isso, com certeza, vai pressionar também ainda mais a inflação. E a questão do Rio Grande do Sul, Felipe, no meu ponto de vista, ele é um ponto muito preponderante ali para você ter mais pressão inflacionária. Vamos falar que nós estamos em ano eleitoral. Tá? Com certeza, o fluxo de auxílios para lá vai ser muito grande. Você vai jogar efetivamente muito mais, deixar um pouco mais liquidez na economia. E também isso tende a você ter uma pressão inflacionária alta, né? A questão do arroz é uma questão muito importante, entra diretamente nos principais itens da cesta básica do brasileiro, né? E isso também tende a pressionar um item, nós estamos falando de alimentação, que já veio esticado no último IPCA de abril, sem termos esse problema. Então, eu vejo que o cenário para você cortar juros, tanto no cenário interno e externo, ele está muito menos propenso. Então, vamos falar que talvez nós podemos chegar num piso ali de 10,25. Se passar disso, eu creio que teremos uma pressão muito forte, principalmente em cima do dólar. Ô Fabrício, e na questão fiscal, né? Você falou, estamos em ano eleitoral e a situação no Rio Grande do Sul precisa de uma resposta rápida e precisa de uma demonstração por parte do governo. A questão fiscal já estava se deteriorando, principalmente nas últimas falas dos dirigentes do Banco Central, o próprio Campos Neto e outros dirigentes sinalizavam a necessidade de responsabilidade fiscal, a necessidade da gente ter um olhar cauteloso e zeloso com as contas públicas. Diante desse cenário, onde a necessidade de investimentos, de liberação de recursos acaba ficando exacerbada, pode haver uma desancoragem maior do que o esperado e por mais que o Congresso tenha aprovado o estado de calamidade, que na parte prática ali não entra no resultado primário, mas é dinheiro que está sendo gasto, é dinheiro que está sendo alocado. Isso pode complicar ainda mais a perspectiva e esse cenário de gastos e arrecadação do governo? Eu acho que o mercado já até jogou a toalha, né, Felipe, do fiscal desse ano, basicamente. Até a própria vinda da Simone Tebet falar um pouquinho mais em cortar despesas, que não é mais do que nós sabemos que não vai acontecer, principalmente em ano eleitoral, que nem o Congresso e o Senado não vai entrar em termo de cortar despesas esse ano. Mostra que ela está querendo passar para o mercado, nós estamos pensando em cortar despesas. É basicamente esse o recado que ela trouxe para nós. Porque o mercado já sabe que o governo não vai cumprir meta fiscal e não tem como cumprir meta fiscal desde lá de trás. Nós estamos falando de uma postergação, basicamente, ali, até da reforma tributária, por um período mais elevado, até para a falta de base hoje do governo em negociar com o Congresso e com o Senado. Diferente dos governos anteriores, Lula 1, Lula 2, se tinha caixa para negociar emendas com o Congresso e com o Senado, hoje o caixa é muito mais apertado. E ele vai gerando essa dificuldade um pouco maior para ele conseguir formar uma base para conseguir andar
com as suas emendas no Congresso e no Senado. Então, como eu falo bastante isso, tá? A gente sabe o sinal que vem, que é o negativo. Agora, o quanto vem é uma incógnita, mas se sabe que o governo não tem como manter essa coragem fiscal para esse ano. E isso até que eu tenho uma dificuldade de entender as mudanças de classificação de risco de Brasil para melhor, visto que não se tem efetivamente ainda um cenário muito claro no fiscal, pode ainda gerar uma pressão adicional aí em cima, principalmente ali do Banco Central. Ô Veloni, você falou da classificação de risco, então foi fora de timing a Moody's na outra semana. Não deveria ou não tem argumentos, não tem sustentação a revisão do Outlook do Brasil. E aí uma segunda pergunta, né? Se não tem, por quê, né? Houve essa movimentação por parte da Moody's, na sua visão? Felipe, o time, assim, nós estamos ali hoje com um problema tanto internacional, que vem afetando o Brasil, nós estamos tendo uma deterioração de Brasil, risco de saída de investimento, que nós estamos ali, vamos falar, partimos de um patamar de dólar de 4,70, 4,80, passamos para chegar nos 5,30, até por deterioração de risco e saída de fluxo de estrangeiro aqui. Um dos grandes responsáveis, basicamente, é o fiscal, que o pessoal vem puxando esse elástico, vem puxando, e não temos uma evolução sólida para entender como que o governo vai pagar suas contas. Aquilo que você falou efetivamente de calamidade, ótimo, você pode tirar lá da tua meta fiscal, mas o dinheiro sai do cofre do governo exatamente da mesma forma e acaba maximizando ainda o problema que o governo tem de caixa. Então, eu não vejo nesse cenário, hoje de Brasil, nem que tenha mudado algo tão diferente do outro ano, que eu acho que até no ano passado teríamos até uma condição até melhor do que hoje, para ter uma classificação de risco melhor. Tivemos ali o governo tentando aumentar as receitas, ótimo, mas ele aumenta a receita em 1 e aumenta a despesa em 2. Isso não muda nada do cenário econômico. Então, nós só vimos nesse ano, desde setembro até basicamente ali em março, saída forte de recursos de Brasil. Então, isso aí, a Moody's, basicamente, ela foi para o lado contrário do que o investidor vem fazendo. Boa. Veloni, eu quero chamar o Vandic também, junto na nossa conversa, até para resgatar e fazer um apanhado de observações a respeito dessa situação fiscal. Vandic, queria entender um pouco da sua visão também, principalmente nesse momento de auxílio e de necessidade de gasto de recursos com o Rio Grande do Sul. O governo emparedado precisa demonstrar apoio, precisa mostrar serviço. E o fiscal, e a responsabilidade, para onde vai na sua visão? Concorda com o Veloni? Tem alguma observação a mais a fazer a esse respeito? Porque o gasto vai ser necessário, mas e a contrapartida? A troco do que em relação ao nosso cenário fiscal? Felipe, concordo completamente, integralmente com o Veloni e vou adicionar mais um pouco. Responsabilidade fiscal é mais importante do que qualquer outra coisa. É mais importante, inclusive, do que resgatar o Rio Grande do Sul. Eu não estou dizendo aqui que resgatar não é importante, mas dá e deveria ser obrigação e seriedade do governo resgatar o Rio Grande do Sul com seriedade e com retidão fiscal. Esse mundo de que pode tudo e que não importa o que aconteceu, isso faz parte do problema fiscal brasileiro, que a gente sabe que imprevistos, eventos da natureza acontecem e isso a gente sempre tem que ter uma margem fiscal, uma margem discricionária para poder ajudar estados, municípios que entram em calamidade. O governo brasileiro, por sua irresponsabilidade fiscal, nunca fez isso. Aliás, muito pelo contrário, gasta hoje como nunca gastou antes, criando um risco país que se eleva a cada dia. E isso contraria a posição da Moody's, que errou na sua posição de elevar a nota de crédito do Brasil, ou sinalizar que faria isso.
tá certo? Então, não sou contra, sou totalmente a favor, doei do meu dinheiro, mas é muito importante que a gente não entre no oba-oba que o governo quer fazer, que é o trem das maravilhas, e você bota tudo que você quer dentro desse trem e a coisa arromba o cofre do país. Então, vamos lá, né? Muito importante o que está acontecendo em termos de fazer uma análise e dispensar recursos para o Rio Grande do Sul. É tudo a qualquer custo? Não. E a gente tem que pensar o seguinte, existem duas fases importantes. Existe a fase emergencial de curtíssimo prazo, que é salvar as vidas, e existe aquele segundo passo que corre depois desse primeiro passo, quando a água baixar e a gente conseguir entender qual é a dimensão real do impacto econômico no Rio Grande do Sul. Essa segunda fase ninguém está falando. Nós estamos falando só de resgatar as pessoas, fazer tudo a qualquer custo, de qualquer maneira. E a gente viu que o governo estava despreparado para fazer isso. E muitos problemas aconteceram nesse processo. Mas deixando isso de lado e focando nessa segunda parte, do começo da reconstrução do Rio Grande do Sul, quais são as prioridades? O que a gente vai construir primeiro? Vai reconstruir? O que nós vamos investir? Onde é que vai acontecer isso? Quem são os entes, né? Estados, municípios e a União? Quem vai ser responsável pelo quê? O Estado também deve entrar com sua contrapartida. Os municípios afetados também, né? Como é que a gente traz para dentro disso a iniciativa privada para fazer um processo de reconstrução de forma mais eficiente? Então a gente não pode escolher, né, fazer tudo porque existe um negócio chamado restrição orçamentária. Então, porque houve uma calamidade, a gente abre as comportas do inferno e lança o país para esse inferno? Não, não é razoável isso. A gente tem que ter prioridade. Se a gente teve um evento que era um evento que a gente chama de economia de estocástico, né, algo que não pode ser esperado, a gente sempre tem que ter uma margem para isso. E a gente não tem essa margem. Inclusive, o caixa do governo está exaurido por esse afã do governo em gastar, porque está sempre fazendo campanha política. Esse é o problema do governo atual. Então nós temos um problema sério, que foi o que aconteceu no Rio Grande do Sul. A gente tem a obrigação de resgatar as pessoas, mas viver na mentalidade emergencial faz com que a gente pise no acelerador sem pensar que existe amanhã. O amanhã existe e é mais importante do que hoje, porque a gente dessa maneira condena não somente a população do Rio de Janeiro, mas a população inteira desse país a um futuro de incerteza. A gente vê o que está acontecendo com as taxas de juros, a gente vê o que está acontecendo com o dólar, a gente está vendo que investimento está saindo, investimento em carteira, né? Não precisamos falar de investimento direto, porque a gente teve promessas e ainda não teve entrada desse investimento. Mas quero ver qual é o custo desse investimento direto que foi prometido pela indústria automotiva, em grande parte. Quer dizer, a gente tem que pensar em prioridades. Se a prioridade mudou, a gente tem que fazer corte em outras coisas que passaram a não ser mais prioridades, que estão abaixo, né, que estão abaixo desta lista de prioridades. Quais são as 10 maiores prioridades do Brasil hoje? Não existe essa lista. Esse é um dos maiores problemas desse país. A gente não tem prioridade. A gente atua na emoção. Nós somos um país emocional. Tudo é prioridade. Uma vez a ministra do Meio Ambiente, eu escutei ela numa palestra que ela fez em Harvard, quando perguntaram para ela, os gringos perguntaram para ela, o que é prioridade? E a ministra, ela disse o seguinte, tudo é prioridade. Se tudo é prioridade, não tem prioridade. O Brasil vive essa situação que é um dilema. A gente gasta dinheiro, a gente não sabe como gasta o dinheiro, gasta mal o dinheiro por não saber como gasta o dinheiro e tem essa situação calamitosa no Rio Grande do Sul, com a necessidade de salvar vidas e infraestrutura, mas ao mesmo tempo não pode ser feito com desrespeito a equilíbrio fiscal, porque o equilíbrio fiscal é algo de suma importância na vida do país. Vandick e Fabrício, a questão é, o governo já tem um viés gastador e encontrou numa tragédia talvez uma desculpa para não cumprir a responsabilidade fiscal. Se já estava com dificuldade de
equilibrar as contas, de arrecadar para equilibrar as contas e cortar gastos, agora, sob esse pretexto, pode gastar o quanto quiser, que talvez não seja cobrado lá na frente. É mais ou menos essa a visão, Vandick? Sim, é essa visão que eu tenho muito receio que predomine. É inaceitável essa visão sobre o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, que virou uma espécie de válvula de escape para todo tipo de atividade. Inclusive, colocaram no MP aí, inclusive, aumento de salário do servidor público, para vincular isso à ajuda, ao resgate ao Rio Grande do Sul, que é inaceitável. Uma coisa não tem nada a ver com outra. A gente não pode se valer de uma situação emergencial, uma situação calamitosa, sem precedentes, para se aproveitar disso politicamente, né? Isso é imoral, né? Para falar a palavra certa, é imoral, é pornográfico essa atitude. A gente tem que ter em mente que tem que existir verbas que são para assistência imediata, do imediatíssimo, tirar as pessoas da situação que eles têm de risco, mas não podemos manter as pessoas no assistencialismo público, que essa é a minha grande preocupação, porque isso é o que alimenta o suporte político pelo Lula. O único lugar no Brasil onde ele tem suporte político para uma reeleição em 2026 é no Nordeste, onde todo mundo vive de Bolsa Família. Fabrício Veloni, eu gostaria de ouvir a sua opinião a esse respeito, principalmente focado talvez nesse pretexto ou nesse subterfúgio do governo federal de gastar mais com o Rio Grande do Sul em cima dessa tragédia. Você vê essa possibilidade também? Você tem essa percepção? Felipe, nós temos alguns fatores que levam ao governo a aumentar os gastos. Primeiro, baixa popularidade. Então, saímos na última pesquisa Quest, como a gente pôde ver, a aceitação do presidente Lula vem caindo drasticamente, e se você vê a curva de tendência, é para baixo, forte. Segundo ponto, eleições e a dificuldade do governo se articular no Congresso e no Senado vai fazer e utilizar basicamente o desastre para enfiar dinheiro nas prefeituras, enfiar dinheiro nos estados, conseguir renegociar as dívidas para fazer uma base política um pouco mais forte para também conseguir passar o que ele precisa passar dentro de Congresso e de Senado. Então, ele vai usar essa esteira para colocar mais dinheiro dentro da economia também, para ele ter uma sensação de melhora econômica de curto prazo, que a gente muito bem sabe aonde essa sensação de crescimento econômico de curto prazo acaba no médio e no longo prazo. Vamos lá, novamente pressionar a inflação, novamente gerar saída de investidores, porque esse dinheiro, nesse primeiro começo, ele vai dar uma aceleração na economia e, na sequência, a gente paga efetivamente essa aceleração através de uma desvalorização de moeda e saída, principalmente de investidores aqui no Brasil. Então, a tendência do governo utilizar essa catástrofe do Rio Grande do Sul efetivamente de uma forma muito mais política do que técnica é grande. E hoje, o Brasil acaba pagando muito forte a politização de cargos técnicos. Então, hoje, em cargos técnicos, que as decisões teriam que ser tomadas de forma não política, o governo, para conseguir as suas bases, sempre trabalhou dessa forma, loteando esses cargos. Então, você não vai ter efetivamente um fundo de desastre, porque dependendo de uma pessoa técnica fazer isso. E isso acaba esse cargo virando um cargo político, e que acaba entrando recurso. Nós sabemos o que acontece quando você coloca os cargos técnicos de uma forma política. O que precisaria acontecer não acontece, e o dinheiro continua indo para outros fundos que a gente ainda tem um desconhecimento. Perfeito. Veloni, eu quero agradecer sua participação. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente na nossa programação. Uma ótima semana para você. Até uma próxima. Obrigado, Felipe. Obrigado, Vandick. Obrigado, Paula. Uma boa semana para todos nós.
e que o povo do Rio Grande do Sul consiga aí ter abraço. força para reconstruir. Até mais. Exatamente, é o nosso desejo. Obrigado, Fabrício Veloni, economista da Frente Corretora.